Paz do Senhor, meus irmãos. Quem vos fala é o pastor Eduardo Cassiava, seu amigo, irmão, servo em Cristo. Hoje vamos fazer a nossa live escatológica. Vamos tratar do tema Gog e Magog. De onde eles vêm e para onde eles vão. É uma honra já termos em nosso canal, tá? O texto que vamos ler, para entender o que é a questão escatológica de Gog e Magog, é Ezequiel capítulo 38. Diz assim: veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe do chefe de Meseque, de Tubal, e profetiza contra ele. Depois o capítulo 39 diz assim: Tu, pois, filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz: Assim diz o Senhor Jeová, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque, de Tubal. Irmãos, para entender quem são Gog, quem é Gog, quem são Magog, nós precisamos entender primeiro a questão da ordem exata das coisas. Gog é o líder, tá? Tudo que você lê na Bíblia em relação a Gog é um líder, é um rei, é um governo, é um governador. Tudo que lermos na Bíblia, ouvirmos falar de Bíblia em relação a Magog, é o povo que Gog vai liderar. Mas também se faz muito necessário nós entendermos que na questão escatológica, Gog e Magog representa os opositores de Deus, os inimigos do povo de Deus. E quando falamos de Gog e Magog, há uma tremenda dúvida, um grande ponto de interrogação na cabeça dos irmãos em relação ao quê? Por que tem uma confusão? Porque há uma dificuldade imensa para se entender de onde vem este povo. Quem são hoje? E nós precisamos entender que, por exemplo, o Brasil hoje tem o nome de Brasil, mas ele já teve o nome Terra de Santa Cruz, Terra de Veracruz, Cabralha, e depois veio a se transformar em Brasil. Então, também precisa se aplicar o estudo histórico para saber de onde vem a nação que hoje representa os magoguitas, os magoguianos, alguns dizem, né? Então é muito importante que nós entendamos isso, quem são, mas de onde vieram, quem são hoje. Gog e Magog, hoje, assim como o Brasil teve nomes que mudou no transcurso da nação, que foi nação de Veracruz, de Santa Cruz, foi terra de Veracruz, e Cabralha e Brasil, enfim, alguns nomes. O povo dos magoguitas mudou-se também o nome deles para chegar a ser o que é hoje. Mas para entender de onde eles vêm, eu preciso ler com você Gênesis, que é o gene da criação, para saber de onde vem essa raiz, capítulo 10, verso de número 2, tá? Capítulo 10, verso de número 2, de Gênesis. Diz assim, ó: E os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javá, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Pois bem, vamos aqui agora fazer uma breve exposição. Nós sabemos que todas as nações da terra, elas precisam ser estudadas para saber de que linhagem, para aquele contexto histórico. E o contexto histórico, ele se prevalece, irmãos, do método científico da história, da múltipla confirmação. O que é isso? É pegar pessoas em períodos distintos que falaram da mesma coisa e confirmaram as mesmas coisas. E também precisa se entender a questão da arqueologia. Então faz uma amarração de comprovações de método científico para provar. Na questão histórica, é comprovado pelos historiadores que a linhagem de Magog vem de Noé, que vem de um dos seus filhos, que é Jafé. Noé teve 3 filhos, teve Sem, teve Cã e teve Jafé. Pois bem, se partimos para estudar aonde foi a ramificação de descendência, ou daqui para lá, de ascendência das nações de hoje. Quando olhamos para Sem, é o que se trata de Oriente Médio, Abraão, chegar até Jesus. Tá? Quando se trata de Cã, é mais um continente norte-africano, os egípcios, inclusive os filisteus vêm dessa linhagem. E Jafé já são os indo-europeus, mais o norte da Europa, que chega até hoje. Tá? Então, dentro da linhagem de Jafé, está aqui na geração de Jafé, Magog. Tá? Aí agora eu preciso que nós entendamos que lá no capítulo 20 também de Apocalipse se trata dessa batalha com os Magogs, né? Então,
Aí quando nós apreciamos quem são o povo de Magog após este contexto bíblico do livro do Gênesis, nós devemos partir para o contexto histórico justamente essa questão de múltipla confirmação. A múltipla confirmação, ela é assim, ó, foi falado no Gênesis, aí vem se estudando a história, outra pessoa confirma que aqueles que eram os magogitas ou os magogianos agora passaram a ser outro grupo de pessoas, tá? E quem são esse grupo de pessoas hoje? Assim como o Brasil mudou de nome, vários outros países mudaram de nome, os magogitas ou os magogianos, se nós pararmos para estudar o contexto histórico de Hesíodo, que é um filósofo grego, um historiador também, ele diz que os magogianos, os magogitas, passaram a ser chamados de povos citas, tá? Também Heródoto confirma isso. E aí você me pergunta, e a Bíblia, pastor Eduardo? A Bíblia também diz isso. Também está nos acompanhando a irmã Andréa Moreira. Pai do Senhor, minha irmã, Deus abençoe, viu? A Bíblia nos confirma isso em Tessalonicenses, se eu não estou enganado, capítulo 3 e verso 11, do apóstolo Paulo falando. Para gregos, para romanos, para bárbaros e para citas. É a única exclamação, é a única colocação bíblica para o povo cita. E ele diz, em tudo, Cristo é tudo em todos, ou seja, há um objetivo de salvar a humanidade. Você vai entender no decorrer da live quanto é lindo essa questão dessa colocação de Paulo. Pois bem, nós entendemos que são os citas. Quem são os citas, meus irmãos? Quem são os citas? No contexto histórico, 8º século antes de Cristo, aproximadamente, surge a questão do povo cita. Eles são nômades e são cruéis, tá? Eles, por serem nômades, aqui no Brasil hoje, vamos falar no nosso linguajar popular, nômade é como se fosse cigano. Ele não tem uma casa fixa, ele monta a tenda, habita, faz o que tem que fazer, anda de novo, para ali, e eles, 8º século antes de Cristo, ali no período helenístico grego, no período da mitologia grega, perdoe, eles andavam circunvizinhos à Mongólia, a China, a Rússia, Cazaquistão. Então tudo aquele Mediterrâneo ali, eles ficavam circunvizinhos. Só que aí Champlin nos dá uma explicação da cultura deste povo. A cultura deste povo, eles eram bárbaros, radicais, cruéis. Eles sacrificavam os seus ritos seres humanos. Eles tiravam a pele dos seres humanos e eles tiravam a cabeça. E eles bebiam o sangue de quem eles sacrificaram no crânio de quem eles mataram. Então eram uns ritos muito agressivos, coisas bárbaras mesmo. Quando partimos para o contexto histórico, eles eram tão agressíveis que a tão famosa, falada Muralha da China hoje, a primeira original Muralha da China foi levantada por causa dos citas. Porque a China tinha medo dos citas e levantou a muralha para se proteger. Então eles eram bárbaros a ponto de a nação chinesa fazer uma muralha com medo da invasão que eles iriam fazer. Pois bem, aí você fala para mim, pastor Eduardo, tá, e quem são eles hoje? Aí o próprio Champlin explica na sua exposição, que Champlin é um teólogo batista, ele é o autor desse comentário bíblico, comentado texto por texto, versículo por versículo, é um dos melhores que tem na atualidade. Ele cita que os citas, eles se estabeleceram na Crimeia, 110 anos antes de Cristo. Heródoto também afirmou isso, o Champlin e vários outros historiadores. E também, o que nós tanto respeitamos hoje, Flávio Josefo. É um historiador que registrou o período dos hebreus até o período do Novo Testamento também. Então, a Crimeia hoje, ali naquela circunvizinhança, qual nação é, pastor Eduardo? É a Rússia. É a Rússia, e a Rússia, ela é uma política imperialista, ela é uma política que ela é impositora, se você parar para analisar. Então, eu com todas as convicções que nós temos no estudo teológico, estudo da história, nessa questão da confirmação múltipla do método científico histórico, nós sabemos que a Rússia é os citas hoje. Hoje a Rússia é o antigo citas. Tá? Aí você fala, pastor Eduardo, tá, mas o que tem a ver isso? Tem a ver
que a batalha de Gog e Magog, alguns eruditos acham que se ocorrerá antes da tribulação. Outros acreditam que ocorrerá após a tribulação. E essa batalha vai revelar, segundo também Champlin, né? São 3 batalhas, né? Para a manifestação do anticristo, vai ter uma derrota, vão derrotar a Rússia. Provavelmente quem vai derrotar é uma nação árabe que vai... Aí esse anticristo surge dessa batalha e esse anticristo vai chegar como uma solução para os judeus. Então, aí que está toda essa questão. Então, Gog e Magog hoje são a Rússia. O Gog vai ser o atual presidente da Rússia. Se desse esse fato hoje, o presidente da Rússia é Gog. Magog é a Rússia e todas as nações que eles têm como aliadas. Então, fique bem claro isso. Agora eu preciso que você entenda outra coisa. Que para toda guerra, para toda batalha, para toda peleja, tem que se ter um exército. E nós devemos nos colocar na posição de exército de Deus, na posição de soldados de Deus. Porém, o que me assusta é que hoje a igreja está mais focada em ficar sentada em templos com ar-condicionado a que arregimentar um exército para trabalhar para o evangelho hoje, para evitar o máximo possível de percas nesse contexto que se dá de pessoas que vão ficar para ver a batalha de Gog e Magog. Então nós hoje somos os responsáveis por arregimentar um exército que não vai participar, a meu ver, dessa batalha, que vai ser arrebatado no pré-tribulacionismo. E o que eu preciso que você entenda, nós temos um manual para fazer esse trabalho de arregimentar um exército que vai morar no céu. A Rússia, o comunismo, a política anticristã, que é influenciada pelo espírito do anticristo hoje tão somente, pelas suas propostas de influência espiritual, eles já estão arregimentando um exército, uma batalha, e isso é muito perigoso, meus irmãos. Isso é muito perigoso. Venha comigo entender algumas coisas. O comunismo, quando vamos falar de Stanley, de Karl Marx, eles tinham uma proposta que partiu de uma ideia sociológica de igualar as classes, e aí eles partiram para uma visão já do comunismo intrínseco e mais agressivo. O comunismo ele tem uma proposta de causar primeiro a anarquia para depois uma reestruturação. E nós aprendemos que com Deus tudo é feito com ordem e decência. Então quando algum comunista me fala que ele é cristão, me assusta. Porque ou ele serve a um senhor ou ele serve a outro. Tá? Entendendo essa breve introdução, Stanley, Karl Marx e seus adeptos de um comunismo violento, eles tinham um formato de impor o comunismo agressivo, ou os fascistas também, né? Era agressivo. Eles matavam os seus próprios aliados para serem imperialistas daquilo que pensavam. Tá? Quando eles eram contrariados, alguém queria cogitar uma ideia, eles assassinavam. Aí houve um homem, Antônio Gramsci, que ele foi um adepto, ele foi um filósofo marxista, né? Jornalista também, adepto à sociologia e antropologia, e ele percebeu que o método, o formato que Stanley, Karl Marx e os outros violentos comunistas trabalhavam, era um método de impor, mas era um método muito pouco inteligente. O que ele fez? Aí ele fundou o PCI, que é o Partido Comunista da Itália. Olha que coisa. Ele foi preso pelo regime fascista, por Benito Mussolini, e ficou preso 10 anos. Só que ele começou a escrever cadernos. Nesses cadernos, ele propôs um formato de comunismo mais inteligente e que trabalha a mente. Ele disse, eu não tenho que ganhar com força e violência, eu tenho que ganhar a mente das pessoas para aderir ao meu formato de política. A primeira proposta que eles têm, que eles querem fazer, é destruir
existe um livro chamado A Arte da Guerra. Ele explica que nas estratégias de guerra, as duas principais estratégias são conhecer o meu inimigo e depois eliminar os insumos e suprimentos dele. Seja armas, seja insumos de estratégia. Então, o que este comunismo mais inteligente está fazendo? Ele sabe que as duas principais armas de Deus na Terra são duas: família e igreja. O cristianismo. O que eles fazem? Eles propõem uma ideia de fazer uma lavagem cerebral desde as escolas, fazendo as crianças, adolescentes, jovens ser fã de Karl Marx, ser fã de Gramsci, ser fã de Stanley, falando que foram homens e heróis que revolucionaram, e ele já vem maltratando e forjando uma ideia de arregimentar um exército através de ideologia de gênero, através de falar que tudo é relativo, nada é extremo, certo ou errado. Então, percebemos que eles querem destruir a família e a igreja. Destruindo isso, segundo os comunistas, eles acabam com a força que tem, de que impede eles de ir para frente. E essa força está no quê? Em Deus e na família. Ou seja, a igreja e a família. Princípios de Deus. Enquanto nós ficamos no Facebook, no WhatsApp, ficamos falando mal do outro, ficamos achando que somos dono de igreja, viu? Tem gente que acha que é dono da igreja. Ficamos achando que o banco da igreja é meu. Esses camaradas não param de arregimentar adeptos para a política deles. E é uma política, irmãos, influenciada pelo espírito do anticristo, que está preparando, olha aqui, está preparando um exército para a peleja do Gog e Magog. E aí, eu pergunto para você, Mateus 25, ou Lucas 25, se não estou enganado, conta a parábola dos talentos. Mateus, eu vou até ler a parábola dos talentos, ou é Lucas ou é Mateus. Eu quero ler com você, para que nós entendamos o contexto em que estamos vivendo. Porque eu estou vendo muitas pessoas falar, o arrebatamento está à porta. Eu também acredito que está. Mas eu estou vendo poucas pessoas falar sobre questões que estão acontecendo e as estratégias que os nossos inimigos espirituais estão usando para pelejar contra nós. Poucos sequer estudam sobre isso. Isso que me assusta. Irmãos, como que um exército peleja uma batalha, uma luta, se ele sequer tem um plano de batalha, ele sequer tem a estratégia de batalha? E nós somos exército de Deus, nós devemos estudar, devemos conhecer e saber o que estamos pelejando. Mateus 25, meus irmãos, Mateus 25, sermão, a parábola dos talentos. Olha o que diz o primeiro texto, verso 14, 25 de Mateus. Porque isso também, como um homem que partindo fora da terra, chamou os seus discípulos, servos, e entregou os seus bens. Vamos de novo. Por isso é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. Opa, peraí. Onde eu amarro esse texto para entender a questão do que eu sou chamado? Eu amarro esse texto em Atos. Porque quando Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ele foi assunto ao céu, mas depois ele também nos deixou uma ordenança de ir até os confins da terra, também em Atos 1. E aí, aonde está esse talento? Esse talento, meus irmãos, é o que ele te chamou para trabalhar. Você tem exercido trabalho para regimentar o exército. Esse exército que nós estamos arregimentando não é para pelejar o Gog e Magog, meus irmãos. É para não permitir que eles façam parte do Gog e Magog. A Venezuela virou um Magog, irmãos. E está acabada. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar parados ou vamos trabalhar com Jesus? Precisamos, irmãos, ter essa consciência. Porque a Rússia, irmãos, a Rússia e seus aliados não estão parados, irmãos. Cada passo que eles dão tem um contexto espiritual por trás disso. Meus irmãos, a religião russa é cristã ortodoxa, antiga, ou muçulmano, irmãos. O muçulmano está regimentando adeptos dos 4 cantos da terra. E a igreja brasileira está achando que construir templo formoso é proposta de céu. Irmãos, eu não sou nada contra construir igreja. Devemos sim. Só que eu quero trazer a sua atenção que aonde que o paralítico passou a andar? Foi na porta do templo, irmãos. Entenda isso. Na porta do templo, por quê, pastor Eduardo? Porque na porta do templo era o ponto turístico do templo, não era o ponto espiritual. A porta era formosa,
de bronze, revestida de metais nobres, relugia igual o sol. Todo mundo queria conhecer a porta. Ele ficava ali, porque ali estava a multidão, e o que ele queria? Uma esmola. E aí vem os apóstolos e dizem para ele, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Meus irmãos, nós temos dado muita moedinha de esmola, mas pouca palavra de salvação. Enquanto nós ficamos aglomerados pensando, irmãos, a igreja hoje ela se encaixou nas quatro paredes. Encaixou, irmãos. Tem as exceções, salva as exceções? Tem. Mas eu vou fazer missão na África. Amém. Mas e no seu bairro, e na sua rua? Você ganhou alguém para Jesus esse ano já? Você falou de Jesus para alguém? Você usou suas mídias sociais para fazer uma live para falar de Jesus? Para falar que Jesus salva, ama, quer levar para morar no céu? Você falou já que existe inferno, que existe céu? Ou você está só na apostasia? Irmãos, a apostasia também se enquadra em crente sentado na igreja não fazendo nada pela igreja. E ela é um prelúdio da manifestação do anticristo. E nós o que vamos fazer, meus irmãos? O que vamos fazer? Tá aí, eu já te revelei. O Gog começou em Jafé, neto de Noé, Magog. Aí ele se tornou os citas. Os citas são um povo radical. A proposta do comunismo é radical. Eles querem causar primeiro uma anarquia, para depois uma possível reestruturação. É a proposta do anticristo. Quando tiver tudo uma anarquia com a batalha, aí se revela um homem, um governo mundial que vai sanar os problemas da humanidade, irmãos. Então, a proposta bíblica do anticristo é a mesma proposta do comunismo. Primeiro uma anarquia, que precisa de uma solução, aí o camarada vem e traz uma solução. Meus irmãos, a nossa solução já foi dada na cruz do Calvário, com o sangue precioso do nosso Senhor Salvador Jesus, que morreu e deu a vida e ressuscitou e deu a vida por mim e por você. Por isso estamos aqui. Nós precisamos despertar, irmãos, acordar, irmãos, e entender que a igreja é muito mais que sentar no culto, dar glória a Deus e sentir arrepio. A igreja que fica só sentindo arrepio, ela é sensacionalista. É tudo que o diabo quer, que ela fique parada, que ela não faça nada, que ela fique estagnada. Mas enquanto isto, os magoguitas estão arregimentando um exército, tirando pessoas do céu, irmãos. E aí, como ficamos nós? O que vamos fazer nós? Vamos estagnar? Por favor, em nome de Jesus, irmãos. Eu só estou vendo falar, vamos construir igreja, vamos... E as almas, irmãos? As cadeiras das igrejas estão vazias. E as almas, meus irmãos? Enquanto nós pensamos em construir tijolo, os magogianos, que são os citas agora russos e o proposta comunista no mundo inteiro, está se arregimentando para ficar aqui querendo aqui. Nós somos os porta-voz de falar que isso aqui vai acabar, que onde nós vamos a rua de ouro, irmãos, que não terá fome. Os comunistas fazem uma proposta de igualar as coisas. Sabe onde será igualada as coisas? No reino milenar de Cristo, que não vai ter fome, o mundo será restaurado, não vai ter animal comendo carne. Irmãos, essa solução vem do reino de Cristo. Mas os magogianos vêm passando de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. E nós, pasme, quando partimos para a escatologia também, a igreja do século 21 é Laodiceia, irmãos. Olha só, e vou te provar que é. Vou te provar. Estamos vivendo uma era da igreja em que pregar doutrina calam sua voz, não deixam você pregar mais. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Vai prestar conta com Jesus. Escuta, eu estou profetizando isso. Vai prestar conta com Jesus, queira ou não queira. Por isso que Jesus vai falar, já vai chegar para Jesus, em teu nome eu profetizei, eu curei, Jesus vai falar, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque achou que a igreja era sua. Que não fez o propósito da igreja, não salvou a alma, irmão. A igreja não está conseguindo mais hoje nem reter a alma dentro dela. E a maioria não fica por falta de pasto. Porque o que segura a ovelha não é cerco, o que segura a ovelha é pasto, irmão. É palavra, é nutrição espiritual, não é cerco, irmão. Tem muito cercando, não vou deixar você ir naquela igreja. Irmão, a igreja que vai ser arrebatada não é Madureira, não é Belém. Vai ter gente de todas elas. Mas tem muito querendo segurar na praquinha da igreja, cercadinho da igreja, Jesus.
Irmão, vai prestar conta, vai. Ó, eu sinto isso. Vai entrar uma era da igreja de profetas que vão pregar a verdade, vão pagar com rejeição, vão ser criticados. E eu faço parte dessa geração de avivamento bíblico. Eu não quero oba-oba. Eu quero entrar no céu com o povo que vai morar no céu. Eu volto a vos dizer, os magoguianos estão arregimentando o exército e a igreja de Cristo está parada. Acha que ficar no altar pregando para crente só Irmãos, por favor, eu não estou dizendo para você deixar de cultuar, não, para você desigrejar, que eu sou contrário a isso. Tem que cultuar sim, mas a liderança tem que sair da zona de conforto e ensinar a igreja a ganhar alma. Ensinar a igreja a cumprir o ID de Jesus, ID por todo mundo, pregando o evangelho, fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até os confins da terra. Confim da terra conota o beco de droga, o valado, um lugar onde ninguém quer ir. Mas não, hoje entra uma pessoa suja na igreja e já é rejeitada por crente, irmão. Que igreja é essa? Não está precisando uma aí a gente não cuida, não prega, aí vem o comunista, faz a proposta, regimenta o exército, já tirou um que ia levar para o céu. E às vezes é parente seu, parente meu, às vezes é vizinho meu, vizinho seu. E aí, como fica? Nós vamos dar conta disso, irmão. Porque como na parábola dos talentos, ele deu talento. Só que aquele que enterrou e não fez nada, ele perdeu tudo, não foi aprovado por Deus. Olha o que diz aqui, ó. Tirai-lhe, pois, o talento e dais o que tens aos de 10 talentos. Respondeu, pois, o Senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Mas o que enterrou 5 e fez 10, o que pegou 5 e fez mais 5, esse que não fez nada foi dado para esse que fez alguma coisa. Meus irmãos, carteirinha de igreja não prova que você está sendo aprovado por Deus, irmão. Sentar no altar não prova. Cargo de presidente, de tesoureiro, de vice-presidente, de dono de igreja. Ei, irmão, já a conta vai chegar. Eu sinto, a conta vai chegar. Sabe por quê? Porque estão tentando calar a voz de quem prega o céu. De quem prega a pura palavra de Deus, a sã doutrina de Deus. E eu venho vos dizer, ou santifica ou não entra para o céu. Tá? E se você tem um cargo de pastorear, de liderar, um chamado diácono, e você não prega o céu, por onde você tem andado, você não está fazendo o que Deus chamou você para fazer. Não está fazendo. Tá? Você só é um frequentador de igreja. Irmãos, o convite de Jesus, ele é intrínseco. Vinde a mim, vós que está cansado e sobrecarregado de alívio. Aí ele atraiu eu para ele. Eu quero trocar o peso do pecado por a misericórdia e a graça. Aí ele diz assim, ó, agora quem quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então vamos aqui, eu nego o meu conforto, tomo a cruz do meu chamado e sigo ele, arregimentando o exército para morar no céu. Meu. Se não for assim, eu estou fora do propósito do céu. Eu estou fora. Gostam de estudar a escatologia, amam a escatologia, mas quando aperta a doutrina da escatologia, ninguém já espana. Não, esse negócio não é para mim, não. Irmão, se esse negócio não é para você, o céu também não é, meu filho. Tô nem aí que você vai pensar. Tô nem aí, meu irmão. Eu não sou servo seu, eu sou servo de Jesus. Queira você ou não, goste você ou não, vai ter que me engolir, porque eu sou servo de Jesus, irmão. Eu não vou me corromper, eu já fiz esse tratado comigo, de joelho no chão, irmão, orando a Jesus, eu não vou me corromper. Eu não vou. Tá? Então, eu preciso que você, que quer entrar no céu, entenda que o nosso opositor, ele está operando com o espírito do anticristo hoje. E volto a te dizer, hoje está banalizada a profecia no altar. Banalizada. Por causa dessa bagunça, dessa meninagem. Tá? Que lê o texto, não prega nada, profetiza carro, CPF, nome. Aí, irmão, não fala que tem céu, não, é só chave. Sabe o que eu estou falando para você aqui? A chave eu já tenho. Qual que é a chave de Davi que abre e ninguém fecha? E Salmo 24, levantai portais as vossas casas. Esse portão é que eu quero ver aberto, eu não quero chave na terra. Quem quer chave da terra vai ver o portão do inferno abrir para entrar. É assim, irmão. Não tem carinho e ego, não.
Ou você se conscientiza que o tempo é de santificação, é de estar limpo na palavra, porque João 15 diz, e vós estáis limpos na minha palavra. Ou irmão, tá tudo errado. Tá? Porque se for para mim ser crente, irmão, que tem que negociar a pregação, se ela agrada ou não agrada o ouvinte, o que estou fazendo na igreja, irmão? É tudo que o diabo quer. É tudo que o diabo quer. É tudo que o capeta quer. O capeta quer que eu fale o que não vai levar para o céu. Tudo que o capeta quer é isso. É incrível. E hoje, essa teologia do neopentecostalismo, a profetada do neopentecostalismo, da pós-modernidade, que só prega a chave, que sensualismo não é mais pecado. Pode andar que nem pombagira, pode andar do jeito que quiser, é relativo. Irmão, quem mancha as vestes não entra para dentro do templo. O templo na terra é o modelo do templo eterno. Então, se sujou as vestes com sensualidade, tinha uma notícia ruim para você não vai entrar no céu. E se você não pregar contra isso, sendo pregador, e calar sua voz, negociando a palavra, também não entra, que vai prestar conta. Vai prestar conta. Porque o texto diz aqui, respondendo, porém, o Senhor disse-lhe, mal negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado dinheiro aos bancos, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai-nos aos que têm talentos, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas quem não tiver, o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exterior, ali haverá pranto e ranger de dentes. É a palavra que diz, não é eu. Tá? Então, fica com essa palavra no seu coração, quero orar com você. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos e bendizemos, ó Pai, por este momento que tivemos falando da sua palavra. O Senhor é justo, fiel, verdadeiro, ó Deus, Pai da eternidade. Pai, nos desperta a viver o formato de igreja que o Senhor quer, que é povoar o céu, ó Deus, e tirar possíveis arregimentados da mão de Gog e Magog. Porque os nossos inimigos estão estrategando, estão trabalhando e estão arregimentando o exército, mas nós não vamos parar, ó Deus. Faça com que nossa voz, ó Pai, alcance aqueles que precisam ouvir, ó Deus. E nos guarde debaixo da sua proteção, repreendendo toda a retaliação. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entender em Gênesis 10 e 2 quem eles são hoje, quem eles eram, de onde veio, né? E depois vamos entender quem eles são hoje.